Aqui vemos que Grilo estava certo quando falou que o problema de Jacinto era a fartura. Por viver no meio daquela natureza mais simples, mais pura, ele começou a mudar totalmente, inclusive o seu humor. Ele parou de se preocupar com todas as quinquilharias dele que não tinham chego ainda, que no final elas foram desviadas para outra Tormes que ficava na Espanha. E Zé Fernandes até perguntou, mas ué, você não está se preocupado? Ele, vai chegar depois, já está a caminho, mas não me importo. O Grilo chegou com todas as coisas e ele já não usava. Tipo, ele, para que tantas escovas de cabelo? Uma só já me deixa bem. Uma toalha já é o suficiente. Não preciso de todas essas roupas elaboradas. Só uma roupa mais simples mesmo. Podemos perceber também essa mudança dele nas leituras dele. Se antes ele só lia coisas complicadas, cheias de pessimismo, agora ele lê coisas mais leves e alegres. Por exemplo, como coisas da cultura grega, ou Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que é um humor mais tranquilo, inocente. E também a gente vê ele lendo Virgílio, que é um poeta romano. Ele está lendo um livro das bucólicas. Então aqui, trazendo esse bucolismo, essa junção dele com a natureza. E interessante notar que tem um trecho que reflete muito o humor dele naquele momento. Afortunado Jacinto, na verdade, agora, entre campos que são teus e águas que te são sagradas, colhes enfim a sombra e a paz. Então, vemos exposto aqui nas leituras dele que no meio da natureza ele finalmente conseguiu encontrar a sua paz. Porém, não tarda para Jacinto ver que nem tudo são flores em Tormes. Um dia, andando pela propriedade, ele descobre uma família que mora lá na quinta, que está numa casa numa situação totalmente deplorável. Os filhos dessa mulher são magros, doentes, e ela mesma está de cama à beira da morte, porque não tem dinheiro para pagar um médico, e o médico que tem mora lá longe, em Guiães. Os remédios só podem vir de Guiães, e o médico também um pouco mais longe. E porque ninguém quer ir trabalhar em Tormes, não tem nada lá, praticamente, além da natureza. Então, Jacinto ele fica revoltado com aquilo, assim, como assim pessoas vivendo em miséria na minha propriedade? Eu sou responsável por elas e eu não aceito isso. Então ele dá o dinheiro para a mulher, para ela ter o que comprar para os filhos, manda vir um médico, manda trazer remédios de Guiães para ela, e aí ele vira para o Severo e fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E o Severo olha e fala, tem, né? Mas não está botando muita fé no patrão. Ele fala, olha, eu não aceito isso, então eu quero que você use quanto do meu dinheiro for necessário para reconstruir a casa de todas as pessoas que moram aqui na minha propriedade. E o Severo fica, quê? Como assim? É muito dinheiro isso. Ele, não, eu quero uma casa bonita, não uma casinha qualquer, mas uma casa completa, e eu quero que você dê dinheiro também para eles terem que comer, e eu quero trazer um médico aqui para Tormes, e também uma forma de facilitar a vinda de remédios. E o Severo fica, meu Deus, meu chefe está louco. Vai ser muito dinheiro. Só que Jacinto tem bastante dinheiro. E o que ele usava antes com as modernidades, que ele foi percebendo que nada serviam para ele, ele fala, usa tudo isso para essas pessoas, porque na minha propriedade eu não quero ver pessoas passando fome. E ele se choca muito com isso, porque estava tudo bonito, lindo, idealizado na terra dele. Então ele vê essa situação de miséria e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou aqui por algum motivo. E começa a rodar por Tormes, essa pessoa que está dispondo tanto dinheiro para ajudar os pobres. E pela região ele começa a ser conhecido como o pai dos pobres. Algumas pessoas começam a achar que ele até mesmo Dom Sebastião que está voltando. Aqui a gente vê essa grande lenda de Portugal, de que Dom Sebastião não morreu e que vai voltar para trazer o progresso para Portugal. E aqui as pessoas acham que seria Jacinto. Tem um dia que tem uma festa de aniversário de Zé Fernandes na casa da tia dele em Guiães, e ele leva o Jacinto para conhecer a tia, porque todo mundo estava
com vontade de conhecer Jacinto. Então eles chegam, a festa, todo mundo dá uma estranhada, ficam, nossa, esse cara é rico. Começa a achar que ele é miguelista por causa do passado do avô. Começa a circular até rumores de que ele estava escondendo Dom Miguel lá em Tormes. E ele acha aquilo engraçado. Fala, mas não, são boas pessoas, são pessoas simples. As moças são muito bonitas e frescas. Frescas no sentido, assim, de puras, vivaz. E não aquele monte de maquiagem, superficialidade das moças de Paris. Ele fala, eu acho que eu vou gostar dessas pessoas. Eu acho que eu vou fazer amigos de verdade aqui, se eles pararem de achar que eu sou miguelista. E ele fala para a tia do Zé Fernandes que, na verdade, ele se considera socialista. A tia fica, ué, o que é isso? Dele, não, socialista é quem ajuda os pobres, e é assim que eu me vejo. E vai rodando essa fama dele. Zé Fernandes, assim, vendo amigo, fica, olha, preciso arranjar uma esposa para você, tem moças bonitas aqui. Jacinto nunca foi muito de reparar nas moças lá de Paris. Ele até pagava uma mulher que era meio uma prostituta, meio que uma acompanhante de luxo, mas nunca utilizava os trabalhos dela. Era meio assim, performalismo para manter uma mulher perto dele, mas ele tratava ela como uma amiga mesmo, uma moça que precisava de dinheiro. E daí o Zé Fernandes fala para o Jacinto, olha, eu tenho uma prima que é a moça mais bonita dessa região, você tem que conhecer ela. E ele fica insistindo e o Jacinto fica, não precisa não, né? Mas já que você insiste. No aniversário do Zé Fernandes, ela não pôde ir, porque o pai dela estava doente. Então eles decidem ir no dia seguinte conhecer ela, a Joaninha. Eles vão até a casa dela e no meio do caminho outras pessoas vão saudando o Jacinto como, ah, lá vai o pai dos pobres. Ele fica, ué, por que estão me chamando assim? E quando eles chegam lá, demora um tempinho até achar ela, porque ela está andando pela propriedade, colhendo frutas. Ela é uma mulher ativa, ela não fica sentada na salinha, vendo a vida passar ou só sendo uma pessoa enfeite. Ela é ativa, ela quer trabalhar na propriedade. E no momento que ela e o Jacinto se encontram, acontece aquele chance. E o Zé Fernandes para a narração para falar que poucos meses depois eles se casaram. Jacinto acabou se tornando pai e todo o trabalho de modernizar as serras, de trazer médico, vai progredindo. Ele não perdeu totalmente as suas manias antes da cidade. Ele começa a querer instalar telefones na casa da tia do Zé Fernandes para alguma emergência, também instalar telefones na casa deles e tentar até expandir um telefoninho para o caso de precisar de remédios ou algo assim. Mas ele está aos poucos trazendo um pouco da civilização para as serras, como se encontrasse um meio termo. Nada do excesso da cidade, mas também não a precariedade das serras. Ele quer usar todo o dinheiro dele e os meios possíveis para fazer daquele lugar um lugar melhor. Aos poucos, assim, ele vai criando os filhos, quando os filhos já estão maiorzinhos, ele fica para a Joaninha, ah, vamos voltar lá para Paris, acho que você vai gostar da cidade. E ela sempre assim enrolando, ah, vamos não, ai, o filho está doente, ai, está muito frio, vamos esperar. E esse espera, nunca mais ele acaba voltando lá para Paris. O Zé Fernandes, um dia cansado das serras, ele resolve ir, ver como que está o 202, e quando ele chega ele percebe que a cidade está a mesma coisa, as pessoas estão as mesmas, só um pouco mais envelhecidas, mas agindo da mesma forma, nada mudou, continua aquela coisa superficial, e a cidade cada vez mais suja, depravada, nada parecido com aquela coisa pura e bonita das serras. E assim ele volta, encontra novamente com o Jacinto e percebe que ele está melhor também lá nas serras, junto com o amigo, com a prima e os outros familiares. Então, gente, isso é a história principal do livro. Como podemos ver, a gente tem um Eça de Queiroz menos agressivo, considerando o crime do Padre Amaro, que ele faz duras críticas à igreja, os maias, que ele fala de uma relação incestuosa, Primo Basílio, todas essas outras obras que eram mais rigorosas dele, a gente encontra uma certa leveza na Cidade das Serras e principalmente um grande humor dele. Vamos ver nessa história a transição dessa vida superficial e cheia de requintes da cidade para uma vida mais simples e pura nas serras, onde o Jacinto ele percebe
que o local dele de volta é Portugal. Essa volta é para a identidade dele, para a origem dele, de onde ele realmente pertence. Espero que vocês gostem. O livro é um pouco mais complicado de ler porque tem muitas e muitas descrições, principalmente todos os objetos 202 vão ser muito bem detalhados, então respirem, vão com força que vocês conseguem. Espero que gostem do livro e até a próxima!